Olá, acadêmico, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conhecendo o Cooperativismo. Esse é um dos momentos, que a gente busca explorar um pouquinho mais as disciplinas que a gente vem cursando, buscando aí profissionais da área, buscando conversar um pouquinho com vocês e desmistificar algumas informações. E hoje a gente vai falar de um tema que muita gente corre, que é a administração financeira. Muita gente tem medo, corre, não gosta de conversar, não gosta de fazer conta, e aí a gente vê muitas situações, de endividamento, e isso começa ali no pessoal, na sua vida pessoal, e daí a gente vê pessoas se formando, buscando o estudo, virando gestores e não fazendo essa administração corretamente, Então a gente, com esse raciocínio, a gente vai falar com a Me Socorre. A Michele Maciel, ela que é especialista em financeira, de orientação financeira, e vai trazer um pouquinho desse tema com a gente. E a gente gostaria de explorar esse tema para como trazer essa administração financeira para nossa casa, na educação dos filhos, para trazer algo com mais leveza e para que não vire um bicho de 7 cabeças e que a gente consiga aí gostar da administração financeira e que ela seja assim uma aliada para nossa vida e não algo que a gente queira fugir, Bom, Michele, me ajuda, me socorre e me ajuda a auxiliar aí os alunos para trazer essa administração financeira de uma forma mais leve, Gostaria então de agradecer já a Michele pela oportunidade de estar participando aí conosco e um grande abraço e até mais. Oi, Denise! Tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. E você falou uma coisa muito certa, muito verdadeira, que todo mundo, a tendência é fugir mesmo da administração financeira. Porque, na verdade, a gente tem aquela ideia de administração financeira que a gente aprende na escola e na faculdade, que é aquela coisa cheia de fórmulas, aquele mundaréu de números que a gente não consegue entender para que é que eu vou usar isso no meu dia a dia. E aí isso acaba fazendo com que a gente espane mesmo, que a gente não queira aprender, que a gente cria um certo bloqueio sobre a administração financeira. Só que o mais triste é que a maioria dos jovens hoje, eles não sabem lidar com o dinheiro. Haja visto os nossos números, que são muito tristes. Jovens aí de 22, 23, 25 anos, a maioria dos jovens hoje já estão com o nome restrito junto ao SPC e Serasa, ou já tiveram um nome restrito, e isso só prova a teoria que a gente não sabe lidar com o nosso próprio dinheiro. E é uma coisa tão estranha, porque todo mundo sabe que você precisa aprender a lidar com o dinheiro, porque o dinheiro não tem como você viver hoje, sobreviver sem saber lidar com o dinheiro, Só que isso a gente não aprende. Ninguém está ali para ensinar a gente ou na escola, na infância, na adolescência ou dentro da própria universidade. Então a gente sai daqui da universidade muito pronto, entendendo basicamente tudo sobre a profissão que você escolheu, só que nada na prática como se lida com o dinheiro. E o dinheiro é o que eu sempre falo. Ele, na verdade, nada mais é do que um papel. Só que por que as pessoas não gostam de falar de dinheiro, Na verdade, é um papel que todo mundo criou um tabu para falar sobre esse papel. Então, assim, é muito mais sobre preconceitos, verdades absolutas que a gente tem, que foram passadas para a gente, que os nossos pais passaram, que os nossos tios e avós passaram. Por exemplo, Michele, eu não preciso ser rica, eu não quero ser rica, eu só quero ter dinheiro suficiente para pagar minhas contas e ficar tranquilo. Nada mais é do que um preconceito com o dinheiro. Por quê? Por que você não quer ficar rica? Qual é o problema de você ser rico? A maioria das pessoas, quando eu aplico uma dinâmica falando, pense numa pessoa muito rica. A maioria das pessoas vão pensar em um homem que ele não tem tanta afinidade, um homem que não tem tanta admiração por esse homem. Por quê? Primeiro que alinha o homem, porque o dinheiro é uma energia masculina mesmo, E por que ele alinha a um político ou a uma pessoa
que ele não tem tanta afinidade, ou não tem tanta admiração. Normalmente, quando isso acontece, é porque você tem muitos preconceitos com o dinheiro. De só é rico porque roubou, se é rico não entra no reino dos céus, se é rico é chato, aquela coisa, não, você não tem nem roupa para falar com aquela pessoa, né? Tudo isso são falas que a gente diz no dia a dia, e a gente não percebe que tudo isso tem muito preconceito ali atrelado a tudo isso que a gente vem dizendo. Então, para a gente conseguir lidar tranquilamente com o dinheiro, a gente precisa, primeiramente, entender quais são os meus preconceitos. O porquê que eu não falo de dinheiro? O porquê que eu não gosto de me expressar? O porquê que o dinheiro é sujo, o dinheiro é difícil de ser conquistado? Será que é tudo isso mesmo? Como que eu estou vendo o meu dinheiro hoje? Então, isso, antes de falar de administração financeira, isso é muito importante para você conseguir sair, de fato, um profissional formado da sua universidade, para você conseguir olhar para o seu dinheiro e saber como lidar com ele. Porque não adianta nada você ir trabalhar e fazer muito dinheiro, né, e ser um profissional de sucesso, se o sucesso para você vai trazer um dinheiro que você não sabe lidar com ele. O que eu sempre digo é, não importa a quantidade de dinheiro que você faça, se você não souber lidar com ele, vai ser um problema da mesma maneira. Só que um problemão, ao invés de um probleminha que hoje a gente está mais acostumado. Então, quanto maior o seu salário, maior vai se tornando o seu problema. Porque você não sabe direito o que fazer com esse dinheiro. Você não sabe ao certo o que fazer com esse dinheiro. Senão, os números não estariam provando o que eles estão provando hoje, infelizmente, que a maioria dos jovens estão com o nome restrito ou já tiveram um nome restrito. E é muito engraçado, porque quando você sai da universidade, você pega um cargo de gerência ou de administrador e tudo mais, se você não consegue gerir o seu salário, o seu dinheiro, a sua vida financeira, como que você acredita que você vai conseguir gerir um financeiro de uma cooperativa inteira, de uma empresa inteira? Então, assim, é o que eu sempre falo, as empresas hoje estão muito devedoras, porque atrás da empresa existe o quê? Pessoas tocando. Então, se as pessoas que estão tocando aquelas empresas não têm consciência do dinheiro dela, quem dirá da empresa que ele está tocando? Quem dirá gerenciar uma grande empresa, uma cooperativa e tudo mais? Então, a importância de se falar sobre o dinheiro é muito grande. Então, eu quero já me colocar à disposição aqui para quem ainda não me conhece, para quem ainda não me segue. Minhas redes sociais é @mesocorre.finanças. Então, eu trago essa questão da administração financeira, de lidar com o dinheiro de uma maneira muito mais prática, de uma maneira muito mais humana, que é no dia a dia mesmo. O que você faz com o seu dinheiro e o porquê você faz. É você entender os seus preconceitos com o dinheiro, quebrar esses preconceitos e entender quais são as suas prioridades, porque a gente vive numa sociedade onde a gente tem que fazer conforme todo mundo está falando, né? Ah, fulano falou que aquilo é legal fazer, então eu vou fazer. Ah, fulano falou que isso aqui é errado fazer, então tá errado fazer. Só que como é a sua visão de vida? Como você olha a sua vida? Quais são as suas prioridades? Não as prioridades do vizinho, da Mariazinha e da fulana. Não, são as suas prioridades. Então, para quem não me segue, corre lá, já me segue no Instagram, que eu vou ter maior honra em poder ajudar, contribuir gratuitamente para poder vocês conseguirem entender e saírem de fato da universidade com uma carga muito maior, uma carga verdadeira, não só de conhecimentos teóricos, mas conhecimentos na prática. Um grande beijo para você, prof. Denise, e para todo mundo que está assistindo essa aula. E quem acredita que o que eu falei aqui fez sentido, não deixa de me seguir lá nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.